noite. Vamos estar ligados aí no Senhor. Deus vai falar o teu coração. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quem está feliz porque Deus está neste lugar? Amém. Eu ouvi um amém, não é? Amém. Aleluia, Deus ele é fiel. A Deus tributamos a honra, a glória, o louvor, a adoração por todos os séculos. Eu nesta noite, eu não quero ser muito demorado para continuarmos com a programação da reunião, não é? Com o corredor. Eu quero apenas falar aquilo que Deus colocou no meu coração e nada mais. Porque quando o homem ele passa a falar aquilo que Deus não mandou falar, aí já é o homem falando. E eu quero que seja Deus falando a minha e a tua vida. Amém? A Bíblia, obrigado. A Bíblia nos fala acerca de um homem chamado Davi. Todos nós conhecemos a história desse homem. E no Salmo 23, que é muito conhecido no nosso meio, está escrito que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na verdade, esse verso está um pouco alterado. Vou lhe explicar por quê. Porque na tradução original, esse verso é assim: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Na tradução original o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus do presente. Aleluia. O nosso Deus é o Deus de hoje. Ele é o Deus do passado, Ele é o Deus do presente, Ele é o Deus do futuro. Mas nesse momento, Ele é o Deus de hoje na tua vida. Amém? Então, sem mais perca de tempo, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no primeiro livro da mesma, livro de Gênesis. Gênesis, Jesus, ele aparece como a semente da mulher. Em cada livro, Jesus ele aparece de uma forma. E no livro de Gênesis, ele é a semente da mulher. Livro de Gênesis, capítulo de número 50. Aleluia. Prepara o teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Quem já encontrou, começa a glorificar o nome do Senhor. Aleluia. A sua presença é real neste lugar. Aleluia. Gênesis capítulo 50, último capítulo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vai dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Te adorando. E vamos ler a partir do verso de número 14. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Depois de haver sepultado seu pai, vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus, que seu pai, dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando ele lhes falava. Repita comigo: e José chorou quando ele lhes falava. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem
intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Último verso. Leia comigo. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei, a vós e a vossos meninos. Assim os consolou, e falou, segundo o coração deles. Feche os seus olhos e incline a sua cabeça. Senhor Deus Todo-Poderoso, se fôssemos, ó Pai, neste momento para as nossas casas, já iríamos abençoados, porque nós já cantamos, nós já oramos, nós já lemos a Tua Palavra, mas nós sabemos, ó Deus, que tudo aquilo que nós fizemos até esse momento, é direcionado para Ti. O louvor, a glória, a adoração, as músicas, os salmos, tudo é para Ti. Mas a Tua Palavra, meu Deus, ela é direcionada para nós. É a Tua Palavra que limpa, é a Tua Palavra que tira a tristeza, é a Tua Palavra que cura a mágoa, é a Tua Palavra que transforma a nossa vida, é a Tua Palavra que remove a nossa pedra e nos chama para fora. Por isso, Deus, que não seja que meu Pai, mas que eu diminua, ó Deus, para que Tu cresças e fales aos nossos corações. Essa, Deus, é a minha oração. E você que crê, diga amém. Aleluia. Queridos, o texto que nós lemos nos fala acerca da história de um homem chamado José. Todos nós conhecemos a história de José, pelo menos a maioria dos que estamos aqui. E Deus, antes de ontem, colocou uma palavra muito profunda no meu coração. Uma palavra que eu comecei a ler, que eu comecei a estudar esses 2 dias, e Deus ministrava muito seriamente ao meu coração. Para melhor entendermos esta escritura, vamos situar um pouco o contexto. José, ele era filho de Israel, ou melhor, Jacó, ou Israel, tanto faz. Então José nos conta a Bíblia que ele era o filho mais amado do seu pai, ou dos seus pais. Até ao ponto de os seus próprios irmãos terem inveja dele. Imagine, os seus próprios irmãos, quando olhavam para José, eles olhavam com um olhar de ciúmes, com um olhar de inveja, com um olhar de malícia. Você vai entender o que Deus está querendo falar ao teu coração. Então, nos conta as Sagradas Escrituras que aqueles irmãos, eles se reuniram para conspirar contra a vida de José. Inclusive, eles chegaram a conspirar, dizendo que eles iam tirar a vida daquele homem, de José, e que eles iriam dizer para o pai deles que foi um animal que matou aquele homem. Mas nos conta a Bíblia que o primogênito, ele falou: não, nós não vamos tirar a vida dele, vamos antes fazer outra coisa, vamos lançá-lo num poço, numa cisterna, e vamos dizer para os nossos pais que ele foi morto por animais. Então aí começou aquele plano malicioso no coração daqueles homens. Nos conta a Bíblia que José, ele foi lançado num poço, e mais tarde passaram homens que iam para o mercado, e eles compraram José, e José, ele foi parar na casa de Potifar para ser escravo de Potifar. Então aqui eu rapidamente entro na primeira verdade, no primeiro tópico da mensagem. Não devemos partilhar nossos sonhos com qualquer um. Entenda algo: aqueles homens tinham inveja no coração porque José era humilde, porque José, ele tinha um dom de Deus, que ele revelava sonhos. Então Deus deu para ele 2 sonhos, e nos 2 sonhos significava que José, ele iria ser o maior da sua casa, ele iria ser o maior da sua família, até ao ponto de os seus próprios pais se prostrarem aos pés dele. Então ali começou a inveja no coração daqueles homens. Então
não devemos partilhar ou compartilhar nossos sonhos com qualquer um. Interessante é que Jesus passou por situação parecida. Os da sua própria casa no começo, eles não criam nos sonhos de Jesus. Os da sua própria casa no começo estavam contra a pessoa de Jesus. Então, meu amado, veja com quem você compartilha os seus sonhos. Veja com quem você fala dos seus sonhos. Porque o diabo, ele sempre vai colocar no coração de pessoas, no coração de alguém, um sentimento de ciúmes, um sentimento de inveja, e ele vai fazer de tudo para tentar frustrar os teus sonhos. Esse é o papel do ladrão. João 10:10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então o ladrão Satanás, ele quer ver a contenda, ele quer ver que os teus sonhos, eles vão ser frustrados. Deixa-me te falar mais de uma coisa. Para alcançarmos os nossos sonhos, para alcançarmos os nossos objetivos, nós não precisamos de matar os sonhos das outras pessoas. Nós não precisamos, para alcançar aquilo que nós almejamos, nós não precisamos de matar os sonhos dos outros. Deus, ele vai te honrar se tu perseverares. Deus, ele vai te honrar se enquanto tu estiveres subindo, continuares sendo humilde. Então essa é a primeira verdade que eu aprendo com a vida de José. Não compartilhe os seus sonhos com quem não te dá crédito. Não divida os teus sonhos com pessoas que estão tentando frustrar os teus sonhos. Foi o primeiro erro que José fez. Segundo ponto. Aleluia. Devemos ser íntegros diante de Deus. Esse é o segundo tópico. Devemos ser íntegros diante de Deus. A Bíblia nos fala que José foi colocado na casa de Potifar e a esposa daquele homem, ela começou a seduzir José ao ponto de querer levá-lo para o seu quarto. Então José, quando viu aquela situação, o que é que José fez? Será que José, ele se transformou em super crente e ele encheu o peito e enfrentou aquela mulher? Não, porque José, ele era uma pessoa que tinha discernimento de Deus. Então ele viu quando aquela situação estava acontecendo, o que é que José fez? José, ele fugiu da presença daquela mulher. Meu amado, quando nós misturamos santidade, ou seja, quando nós nos afastamos daquilo que nos afasta de Deus, quando nós misturamos isso com oração e com palavra de Deus, Deus, ele cumpre os teus sonhos e projetos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então José, ele foi íntegro em todas as suas atitudes. O que eu acho interessante é que o diabo, ele pensa que você está sozinho. A Bíblia nos conta de Nabucodonosor que ele teve um erro. Qual foi o seu erro? O seu erro foi ter junto 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, na mesma fornalha. Também no livro de Atos, um homem também teve um erro. O seu erro foi ter junto Paulo e Silas na mesma prisão. Jeremias também erraram contra ele. Lançaram numa cisterna. Ele não estava sozinho. Ele fisicamente, ou seja, é verdade que não tinha uma pessoa do seu lado, mas ele não estava sozinho. Por quê? Porque o Espírito Santo estava com ele. Então o diabo, ele é mesmo burro, porque ele tenta frustrar os teus sonhos, e ele sabe que você não está sozinho, e ele sabe que você não está sozinho nesta caminhada, mas mesmo assim ele continua tentando frustrar os teus sonhos. Meu amado, ainda que você na sua casa, ainda que você no seu trabalho, onde quer que você esteja, você não tenha ninguém do teu lado fisicamente, você não está sozinho, porque ele falou: eis que estou convosco todos os dias. Não foi só ontem, não vai ser só hoje,
não vai ser só amanhã, não vai ser só daqui a 100 nem a 1000 anos, mas todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Talvez você tenha chorado na tua casa, talvez as pessoas vejam você com um sorriso, mas só você sabe aquilo que você está enfrentando. Tu não estás sozinho. Só quem acredita que não está sozinho, dá um glória para que o diabo ouça que os teus planos e sonhos, eles vão se cumprir em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Segundo, repetindo, devemos ser íntegros diante de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. O primeiro versículo que ficou guardado na minha alma. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura. Você não faz mais aquilo que você fazia, porque hoje você teme ao Espírito Santo. Então, recapitulando, não devemos compartilhar os nossos sonhos com qualquer pessoa, porque tem pessoas que vão tentar matar os teus sonhos. Segundo, devemos ser íntegros diante de Deus. Devemos ter pessoas íntegras, pessoas confiáveis, pessoas que Deus ele olhe para nós e ele fique feliz. Porque quando Deus olha para mim e para a tua vida, ainda que nós tenhamos uma máscara de hipocrisia bem grande, Deus ele não olha para essa máscara. Deus ele olha para o teu coração e para o meu coração. Então, terceiro tópico para terminarmos a mensagem. Eu falei que ia ser rápido e vou ser mesmo rápido. Aleluia. Terceiro, Deus, esse tópico é muito forte. Deus, no lugar da vergonha, vai te exaltar e te dar dupla honra. Aleluia. Deus, no lugar da vergonha, vai te exaltar e vai te dar dupla honra. Entenda algo, José, ele passou por toda aquela situação, mas ele continuou temente a Deus. Ele mesmo no meio de tanta idolatria, ele mesmo no meio de tantas coisas erradas, ele continuou temente ao Espírito Santo, ele continuou buscando a Deus, ele continuou com o coração na obra de Deus, e chegou a hora dele. Meu amado, minha querida, eu não sei em qual situação que tu estás, eu não sei se tu estás no começo do teu deserto, eu não sei se tu estás no meio do teu deserto, eu não sei se tu estás já terminando o teu deserto, mas uma coisa eu sei: se tu continuares sendo fiel, se continuares buscando a Deus, se continuares perseverando nele, Ele vai cumprir os teus sonhos e Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Diga para quem está ao teu lado: permaneça fiel e Deus ele vai te honrar. O apóstolo Pedro falou: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e ao seu tempo Ele te exaltará. Deus ele vai te exaltar, Deus ele vai te preparar e Deus ele vai te colocar lá em cima, no meio dos reis, no meio daqueles que outrora não davam nada pela tua vida, mas eles vão ter que olhar para você, querendo ou não. Eles vão ter que ver o brilho da glória de Deus na tua vida e eles vão ter que dizer: ela foi para a igreja, ela se converteu, ela não crê mais naquilo que ela cria, mas a vida dela mudou, a história dela é outra. Eu quero esse mesmo Deus, eu quero servir ao Deus dela. Aleluia. Terceiro, Deus no lugar da vergonha vai te exaltar e te dar dupla honra. A vitória do crente não está no começo. A vitória do crente não está no fim. Não está no meio, perdão. A vitória do crente está no fim. A vitória do crente, o sonho do crente no começo pode ter sabor amargo. Vem as provas, vem as lutas, mas a tua vitória ela vai ter sabor de mel. Vai chegar um dia que o
vida, que vai chegar um dia que tu vais olhar e tu vais dizer: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena servir a Deus, valeu a pena ser dizimista, valeu a pena vir à igreja, valeu a pena chorar diante de Deus, valeu a pena renunciar o pecado, valeu a pena renunciar tudo, porque hoje eu vejo que Deus me honrou. Hoje eu posso olhar para a minha vida e eu posso dizer que eu sou abençoado, e eu posso dizer que a minha história mudou. Deus vai exaltar pessoas aqui, não é para a tua glória, não é para a minha glória, mas é para que o nome dele seja glorificado e o nome do diabo seja envergonhado. Aleluia. Deus vai te honrar, não é questão de tempo. Persevere na presença do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No final, os seus irmãos tiveram que reconhecer e tiveram que ir ter com o seu irmão. Eles tiveram que reconhecer que eles agiram mal e que eles precisavam de se humilhar diante do seu irmão. As pessoas vão ter que reconhecer, aquelas que falam mal da tua vida, aquelas que pela frente são uma coisa, mas por trás são o oposto, que falam mal da tua história. Talvez são os teus próprios irmãos, talvez é a tua própria família, talvez são os teus amigos mais chegados, mas elas vão ter que reconhecer no final, e elas vão ter que chegar perto de você e vão ter que dizer: afinal eu estava errado, afinal tu tens razão, afinal o teu Deus é o único que pode mudar, o teu Deus é o único que pode alterar histórias. Não são os deuses do passado, não são os deuses do Egito, não, mas é Ele. Aleluia. Ele está neste lugar. Será que tu podes ver o homem com as vestes salpicadas de sangue? Ele está neste lugar. Ele vai te honrar, ele vai escrever uma nova história e ele vai assinar com caneta de ouro, e tudo vai se cumprir, os teus sonhos e projetos. Aleluia. Só quem crê, só quem está sentindo que é Deus que está falando, levanta a tua mão e começa a receber. Levanta a tua mão e começa a receber. Levanta a tua mão e começa a receber. Deus vai mudar a tua história. Quem sabe não é hoje. Tu não estás aqui por acaso. Tu não estás aqui meramente por um convite feito, não. Tu estás aqui porque Deus marcou um encontro contigo. Deus marcou um encontro contigo. Sabes para quê? Para tu, a partir de hoje, segurares na mão de Deus. Ah, meu amado, segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É Ele que está contigo. Ele agora está recolhendo as tuas lágrimas espiritualmente falando, ou mesmo fisicamente falando, porque só Deus sabe as lágrimas que tu deitas na tua face, da tua casa. Aleluia. Só Deus sabe as provas que tens enfrentado, mas creia que hoje é dia de dupla honra. Hoje é dia de dupla honra. Eu sei que muitas pessoas talvez não receberam, mas eu acredito que quem recebeu, hoje é dia de dupla honra. E eu quero ver quem recebeu. Quem recebeu, levanta a tua mão, dá um brado de vitória e diga: meu Deus, obrigado, porque és tu. É Deus que faz, é Deus que muda, é Deus que manda. Ele não pede conselho para homem, Ele faz quando quer, Ele muda quando quer, Ele cuida das estações, Ele cuida de todas as coisas, e Ele cuida dos seus filhos. Ele cuida dos seus filhos. Tu és co-herdeiro, tu és co-herdeiro, tu és um filho que não eras filho. Tu não eras filho, mas nós fomos adotados pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Meu amado, fica de pé neste momento. Aleluia. Fica de pé neste momento. Aleluia. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Deus ainda está falando. Ele vai continuar falando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos.
Senhor Deus Todo-Poderoso. Ah, meu Pai, a tua palavra ela é maravilhosa.